Bem, então, suponho que você já elaborou um questionário, você pensou em algumas perguntas e colocou elas no papel. A atividade já diz algumas perguntas que você deve utilizar, que você pode utilizar, mas a rigor isso não é a parte mais importante do exercício no que toca a tecnologia. A elaboração do questionário seria uma atividade muito mais ligada ao que você quer fazer. O que a gente tem lá é uma sugestão a fim de facilitar a vida também de tutores e tal, para ficar mais fácil de entender as respostas e corrigir corretamente, avaliar corretamente a sua atividade. A criação do código de segurança é um código qualquer. Então eu vou criar aqui um código FR minúsculo, T maiúsculo, 329X. Esse é o meu código que eu vou utilizar para verificar se as pessoas que estão me respondendo realmente são aquelas pessoas para quem eu divulguei a minha pesquisa. Bom, então eu tenho um questionário, tenho um código de segurança já que eu criei, e agora vou transformar o questionário em um formulário do Google Drive. Bem, para isso eu tenho que ter uma conta do Google. E eu tenho uma conta do Google que é a minha conta Empreendedorismo UFBR, cuja senha é essa que eu acabei de digitar, e eu vou fazer login na minha conta. Se tudo deu certo, a conta é carregada e eu tenho lá o meu espaço. No caso, eu optei por entrar na conta pelo Gmail, mas a partir do Gmail, como de qualquer outra aplicação do Google, eu tenho acesso aos outros serviços. No caso, nós vamos usar o Drive. Então eu estou na minha conta do empreendedorismo e vou para o Google Drive. Carrego o Google Drive e vou transformar o meu questionário em formulário. Para isso eu devo criar um formulário. Então vou criar um formulário ao qual eu vou dar o título Atividade 1, Atividade 1, TED, e vou botar aqui o meu nome. Atividade 1, TED Adonai. Vou escolher uma carinha bonitinha para o meu formulário, vou utilizar a carinha cabeçalho azul e vou dar um OK. Pronto. Atividade 1, TED Adonai está disponível para eu começar a editá-lo. Então, a minha primeira pergunta aparece lá, pronta para eu começar a utilizar a ferramenta de formulário, e eu vou colocar aqui. A primeira pergunta é código de segurança. E vou botar um texto de ajuda. Informe o código de letras e números recebido junto com a mensagem de convite para a pesquisa. Essa pergunta vai ser uma pergunta de que tipo? Eu tenho que definir o tipo. Você já definiu, na verdade, quando escreveu o seu questionário. No caso aqui, eu vou escolher uma pergunta do tipo texto. Eu tenho vários tipos de pergunta aqui. Texto e texto parágrafo são as que permitem você escrever livremente. No caso de texto, você tem uma linha para escrever, e no texto parágrafo você tem uma caixa. Vou mostrar a diferença logo a seguir. Então essa vai ser uma pergunta texto e eu quero que ela seja obrigatória. Clico em concluído e já tenho lá a minha primeira pergunta
inserida. Vou adicionar um item que basicamente é uma pergunta. Você pode adicionar outros itens, já dizendo qual é o tipo de... Você já pode adicionar o item escolhendo alguns parâmetros. Eu cliquei direto, ele cria, desculpe, um item idêntico ao anterior. Então, a minha pergunta sem título agora vai ser: qual a sua opinião sobre a seleção brasileira da FIFA? Porque, gente, a seleção é da FIFA, não é do Brasil, né? Cá pra nós. Eu sei que na hora eu vou torcer, mas... Bom, o texto de ajuda é: deixe aqui sua opinião em até 300... Vou colocar aqui em até 1000 caracteres. Só para dar uma ideia para a pessoa. Isso é absolutamente livre. E nessa pergunta eu vou escolher texto do parágrafo. Então vocês viram que agora a resposta mais longa vai vir numa caixinha desse tipo aqui. E eu quero que a pergunta também seja obrigatória. Concluído. Está lá a minha segunda pergunta. Vou adicionar um novo item. Dessa vez vou usar uma caixa, vou fazer uma pergunta de múltipla escolha. Essa pergunta apareceu ali e eu vou perguntar assim: você vai assistir a algum jogo da Copa do Mundo da FIFA? Vou colocar essa resposta, já tinha escolhido, né? Múltipla escolha. A opção 1 é sim. E a opção 2 é não. Vou tornar a pergunta também obrigatória. E vou adicionar mais um item. Esse item vai ser uma pergunta de escala. Qual é a sua forma normal de torcer no futebol? Escala de 1 a 5. Sou tranquilo. E 5, absolutamente fanático. E vou deixar essa pergunta como não obrigatória. Concluído. Chega aqui no final, eu tenho uma página de confirmação que está aparecendo aqui. E vou botar a mensagem de confirmação. Agradecido pela resposta. Ela foi registrada. Até a próxima pesquisa. Aqui eu posso deixar marcado o link para enviar para outra pessoa. A gente pode publicar e mostrar um link para os resultados e permitir que os participantes editem as respostas após o envio. Nesse caso eu não vou marcar a última opção, vocês podem aprender isso mais tarde. E clico em enviar formulário.